Eu me chamo Júlia Fernandes e, junto com meu colega Matheus, somos alunos do Instituto de Educação, professor Manuel Marinho. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho que trata de um tema muito sério e atual, que é o trabalho escravo infantil no século XXI. Bom, antes de tudo, o nosso trabalho investigou a continuidade do trabalho escravo contemporâneo, com foco na sua ocorrência no Brasil, especialmente por meio do trabalho infantil. A gente percebeu que o trabalho infantil ainda persiste como uma grave violação dos direitos das crianças e adolescentes. Segundo a OIT, quase 25% das crianças ocupadas na América Latina estão no Brasil. Ou seja, mesmo com avanços desde os anos 1990, ainda existem muitos desafios. Analisamos algumas das principais causas desse problema, como a desigualdade social, a falta de fiscalização e também a pobreza, que muitas vezes obriga famílias a colocarem seus filhos para trabalhar. O trabalho também mostrou que essas crianças enfrentam consequências sérias, tanto no desenvolvimento físico e psicológico, quanto na educação, já que acabam abandonando a escola. Além disso, discutimos as condições degradantes de trabalho, que muitas vezes se parecem com formas modernas de escravidão. A gente também falou sobre a importância de políticas públicas, da fiscalização eficiente e do cumprimento de metas internacionais, como as da Agenda 2030 da ONU, que trata da erradicação do trabalho infantil. E, por fim, o trabalho concluiu que a luta contra o trabalho infantil precisa ser coletiva, envolvendo a sociedade, o Estado e as famílias. A educação é a principal estratégia para quebrar esse ciclo de exploração e pobreza. Esse problema sobre o trabalho infantil, ele não é um problema novo. Desde o início da colonização do Brasil, crianças negras e indígenas já eram submetidas a formas extremamente cruéis de trabalho forçado. E mesmo com o passar do tempo, com o avanço das leis e dos direitos trabalhistas, a exploração ainda existe. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. A escravidão, que é uma das formas mais antigas de exploração humana, obriga pessoas a trabalhar de forma exaustiva, sem descanso e muitas das vezes sem receber nada em troca. E o mais grave é que muitas dessas vítimas ainda são crianças. E a pergunta que nos motivou neste trabalho é a seguinte: se existem tantas leis que protegem crianças e adolescentes, por que ainda existem tantos casos de trabalho escravo infantil? E um dos principais motivos é a falta de fiscalização. Mesmo com leis que proíbem o trabalho infantil e a escravidão em muitas regiões do Brasil, principalmente nas áreas rurais que são mais afastadas, quase não há presença de órgãos fiscalizadores. Isso facilita que o trabalho escravo infantil continue acontecendo sem que a pessoa responsável seja punida. Agora, entrando no desenvolvimento do nosso trabalho, é importante entender que, apesar de existirem leis contra a escravidão, elas nem sempre são colocadas em prática. Muitos países só criaram essas leis por pressão internacional e não por uma real vontade de mudar a situação. Hoje em dia, estima-se que existam pelo menos 27 milhões de pessoas escravizadas no mundo. Quando a gente pensa em trabalho escravo, normalmente vem à cabeça uma imagem antiga, como se fosse algo do passado, mas, infelizmente, não é. A escravidão ainda existe, não só em países pobres, mas também em países desenvolvidos. Um exemplo disso está em uma citação que usamos no trabalho, que afirma que a escravidão permanece até os dias de hoje. Isso mostra que o problema ainda está muito presente, mesmo que em formas diferentes daquelas vistas antigamente. Antigamente, ter escravos era símbolo de poder e riqueza. Hoje, esse tipo de exploração é proibido por lei, mas ainda acontece de forma escondida, o que torna tudo mais perigoso e difícil de combater. E o mais assustador é que o número de pessoas escravizadas atualmente ainda é muito alto.
Um dos maiores problemas que contribui para isso é a falta de fiscalização. Existe uma citação de um estudo que diz que a falta de auditores fiscais limita muito a atuação do Ministério do Trabalho. Sem fiscalização, muitos empregadores se aproveitam disso para explorar trabalhadores, inclusive crianças, principalmente em áreas mais afastadas dos grandes centros, como o norte de Minas e partes do centro-oeste. Então, mesmo que a escravidão tenha diminuído ao longo da história, ela não foi totalmente erradicada. Em muitos lugares, as leis existem só por pressão internacional e não há uma real punição aos responsáveis. Por isso, em regiões onde a fiscalização é quase inexistente, o trabalho escravo continua sendo uma realidade. Nesta parte do trabalho, vamos explicar as principais causas do trabalho infantil. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que muitas crianças e adolescentes acabam entrando no mercado de trabalho por causa da miséria e da exclusão social. Muitas famílias não têm acesso a condições básicas de vida, então acabam colocando os filhos para trabalhar como uma forma de complementar a renda. Isso é muito grave, porque essas crianças são privadas de viver a infância. Elas não brincam, não estudam direito e muitas vezes abandonam a escola. Elas acabam desenvolvendo menos o lado físico, emocional e até intelectual. Em vez de estarem aprendendo e brincando, elas estão sendo exploradas, fazendo tarefas pesadas e muitas vezes perigosas. Isso também atrasa o aprendizado, aumenta a evasão escolar e afeta o futuro dessas crianças. Existe um ciclo vicioso que é muito difícil de quebrar. A gente viu uma situação no trabalho que mostra isso muito bem. Como essas crianças têm pouca instrução, ganham pouco. E como trabalham desde cedo, não têm tempo de estudar. E por isso continuam ganhando pouco no futuro. Isso acontece porque, além da pobreza, muitos empregadores exploram essas crianças por serem mão de obra barata. Elas produzem bastante, custam pouco e geram muito lucro para quem explora. Além da questão econômica, também existe uma causa cultural para o trabalho infantil. Ainda existe, infelizmente, a ideia de que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, melhor será o futuro dela. Muitos acreditam que o trabalho forma caráter e prepara para a vida adulta, mas isso é uma visão completamente errada. O trabalho infantil não melhora o futuro, ele atrasa o desenvolvimento, reforça a pobreza e aumenta as chances dessas crianças ficarem presas nesse ciclo de exclusão. Outra causa muito importante que a gente precisa destacar é a impunidade. Em muitos casos, responsáveis pela exploração infantil não são punidos, e isso acaba incentivando a continuidade dessa prática. Existe uma ideologia que supervaloriza o trabalho, como se fosse o centro da vida do ser humano, mas esse pensamento só se aplica às famílias pobres. Entre as famílias ricas, o foco é a educação e a formação cultural. Já entre os mais pobres, o trabalho vira a única saída, e isso gera uma desigualdade ainda maior. No fim, o trabalho infantil representa o início de um ciclo de pobreza e exclusão. As crianças que começam a trabalhar desde cedo tendem a ter uma vida marcada pela falta de recursos, de educação e de oportunidades. Nessa parte agora vamos apresentar as condições degradantes de trabalho. A escravidão contemporânea é diferente daquela escravidão antiga que a gente aprende nos livros de história. Hoje em dia, não se usam mais correntes ou senzalas, mas o que continua existindo são condições degradantes de trabalho. A lei brasileira considera trabalho escravo quando a pessoa é forçada a trabalhar por longas horas em locais perigosos, insalubres, sem direito a descanso ou alimentação adequada. Por exemplo, muitas vezes as pessoas trabalham mais de 12 horas por dia, dormem em alojamentos sem camas ou armários, e não têm acesso a banheiro ou água potável. Isso tudo acontece por causa de dívidas falsas ou porque são obrigadas a aceitar essas condições para sobreviver. Mesmo com campanhas de fiscalização e leis, muitos casos continuam acontecendo, principalmente em áreas rurais e distantes dos grandes centros onde a fiscalização é fraca. E é aí que agem os chamados gatos,
que são recrutadores. Eles prometem trabalho bom e levam pessoas, muitas vezes pobres e sem instrução, para trabalhar em regiões afastadas, onde são exploradas. Essas condições degradantes afetam especialmente as crianças e adolescentes. Como ainda estão em fase de desenvolvimento, elas não têm força física nem maturidade emocional para enfrentar esse tipo de trabalho. Elas são facilmente manipuladas, trabalham em ambientes perigosos, embaixo do sol quente, em locais sujos, sem proteção e lidam com produtos tóxicos ou objetos cortantes. Uma situação do trabalho mostra que essas crianças fazem atividades repetitivas, cansativas e sem descanso. Muitas vezes nem têm tempo para estudar. Estudo prejudica não só o corpo, mas também a mente dessas crianças. E o mais grave, muitas morrem por causa dessas condições, como mostram dados que citamos no trabalho. Entre 2007 e 2018, por exemplo, foram registradas mais de 260 mortes de crianças e adolescentes em consequência direta do trabalho, e outras 600 sofreram acidentes graves. Isso mostra que o trabalho infantil, quando acontece em condições como essas, não só tira a infância dessas crianças, mas também coloca a vida delas em risco. Outro aspecto muito sério dessas condições é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que também é considerada uma forma de trabalho degradante. Em algumas regiões, como no norte e centro-oeste do Brasil, meninas são vítimas de prostituição infantil, muitas vezes nos garimpos, em prostíbulos, nas ruas ou até dentro da própria família. Uma situação que usamos mostra que o chamado turismo sexual é uma das causas disso. Essas crianças acabam sendo retiradas da escola e da convivência familiar, vivendo situações traumáticas e marcadas por abusos físicos, psicológicos, sociais e morais. Tudo isso mostra que nenhuma forma de trabalho precoce é aceitável, porque todas prejudicam a infância, o desenvolvimento e o futuro dessas crianças. Por isso, o combate ao trabalho infantil precisa ser firme, principalmente quando envolve exploração extrema como essa. O trabalho infantil não é só uma injustiça, é uma violação de direitos humanos. Para finalizar o nosso trabalho, a gente gostaria de destacar algumas conclusões importantes que tiramos com essa pesquisa. Desde os anos 1990, o Brasil começou a reconhecer que o trabalho infantil é um problema grave. Mesmo assim, os números ainda são muito preocupantes. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 25% das crianças ocupadas na América Latina estão no Brasil. Isso mostra que, apesar dos avanços, ainda temos um caminho longo pela frente. Precisamos de mais envolvimento do governo para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e que elas possam crescer de forma saudável e equilibrada. Também é fundamental que o Brasil cumpra o que prometeu em acordos internacionais, como a meta 8.7 da Agenda 2030 da ONU, que trata da erradicação do trabalho infantil. Além disso, mesmo quando o trabalho é permitido por lei, como em contratos de aprendizagem e estágio, é preciso ter fiscalização rigorosa para garantir que esses programas sejam educativos e não formas disfarçadas de exploração. Outro ponto que a gente percebeu é que as famílias mais pobres ainda veem o trabalho como única saída. Mas o trabalho só deve começar quando a pessoa estiver pronta fisicamente e mentalmente. A escola tem que vir antes. Muitas vezes, essas famílias acreditam que o trabalho precoce evita o crime ou a ociosidade. Mas, na verdade, isso pode piorar a situação. É importante lembrar que o artigo 424 da CLT afirma que é dever dos responsáveis manter os filhos longe de empregos que prejudiquem seus estudos ou sua saúde. A sociedade também tem um papel importante nisso. A gente precisa falar sobre os riscos do trabalho precoce e entender que isso afeta não só a infância dessas crianças, mas todo o futuro delas. Para quebrar esse ciclo de pobreza e exploração, a chave está na educação. Só com acesso à escola de qualidade e com oportunidades reais é que essas crianças vão ter a chance de crescer livres com dignidade. Por fim,
Essa reflexão mostra que a luta contra o trabalho infantil não é só do governo, é de todos nós. Precisamos nos unir como sociedade para garantir que todas as crianças possam estudar, sonhar e se desenvolver plenamente sem estarem presas às amarras da exploração.